A criação de um tribunal internacional para resolver conflitos ambientais entre os países membros da Unasul. A importância de regulamentar a exploração mineral e o extrativismo em terras indígenas e os conflitos entre índios e produtores rurais. Assuntos tratados pelos senadores nos últimos dias. Temas em destaque nessa edição do EcoSenado. Questões relacionadas com o meio ambiente não respeitam fronteiras políticas. Os efeitos da degradação ambiental da nascente de um rio, por exemplo, podem chegar até a sua foz, atravessando e prejudicando diferentes países. Por isso, os convidados defenderam a criação de um tribunal internacional para solucionar os conflitos entre os países da Unasul. A União Europeia foi citada como exemplo. Além do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que pode tratar também de questões relacionadas com o meio ambiente, já existe lá uma Corte Europeia para resolver conflitos envolvendo mais de um país do bloco. Faltaria aqui, sim, um Tribunal de Justiça da União Sul-Americana, que pudesse fazer esse controle de convencionalidade, essa compatibilização das normas domésticas com as normas do sistema desses 12 países da União Sul-Americana. Pegue-se, por exemplo, a questão ambiental na Amazônia. Não é possível que o Brasil tenha um código florestal com vários dispositivos protegendo as florestas e se cruza a fronteira, do outro lado nós temos um vizinho que não protege as florestas ou protege as florestas com mecanismos que não são suficientes. Certamente o Brasil faz algumas coisas que levam prejuízo para a Argentina, o Paraguai também e vice-versa. Então, nós não vivemos num mundo separado. A discussão aqui na Comissão de Meio Ambiente é nesse foco, nessa direção, de harmonizar a legislação e procurar construir um tribunal onde essas diferenças pudessem ser redimidas. A necessidade de regulamentar a exploração mineral e o extrativismo em terras indígenas foi tema de um debate na Comissão de Meio Ambiente. Veja agora na reportagem de Hermes Coelho. No início da audiência, os participantes relembraram o drama da etnia Cinta Larga, em Rondônia. A reserva indígena Roosevelt, que fica no município de Espigão do Oeste, a 538 quilômetros de Porto Velho, lida com exploração ilegal de madeira há 30 anos e há 13 com o contrabando de diamantes. A extração ilegal de diamante continua em Espigão do Oeste, continua a todo vapor. Mas as autoridades não estão vendo? Não. Sequer um representante da FUNAI foi a Rondônia averiguar. Teve índio naquele momento que foram presos, teve uns que teve envolvimento com tentativa de homicídio, houve laços de participação de índio na morte do presidente do OAB em Rondônia, ou seja, uma situação crítica que demandava alguém da FUNAI lá, alguém da FUNAI Brasília. A Constituição Federal determina que a exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas deverá ser regulamentada por lei. Tramitam no Congresso 2 projetos que tratam desse assunto. Um de autoria do senador Romero Jucá, que já foi aprovado pelo Senado, mas aguarda análise da Câmara dos Deputados. O outro é o Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado na Câmara há quase 20 anos. O que precisa realmente é regulamentar. E por que isso não é regulamentado? Quais são as forças que vão contra a regulamentação? Não é uma visão romântica, né, e nem radical, no sentido de que não devemos aproveitar recursos dentro de terras indígenas. Sim, eles podem ser aproveitados desde que devidamente regulamentados e desde que devidamente discutidos com as populações indígenas. Além da exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas, outro problema frequente são os conflitos entre índios e produtores rurais. No final de outubro, em audiência pública na Comissão de Agricultura, produtores de diversas regiões do país alertaram os senadores para a gravidade da situação. O vice-presidente da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, relatou que há 3 meses o ministro da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prometera que o governo compraria a fazenda Buriti.
Localizada no município de Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande, a área é disputada por índios e produtores desde maio, quando foi invadida por indígenas. O ministro esteve em junho, quando estava para acontecer uma convulsão, e prometeu, nós estávamos lá, que no máximo em 45 dias estaria tudo resolvido. E nada disso até agora acontece. É um absurdo que acontece no Mato Grosso do Sul. A fazenda está invadida, os índios não deixam desligar a energia e a conta vem para o produtor que está fora. É isso que está acontecendo. O gado é abatido, é verdade, está aqui no depoimento. James Ribeiro, prefeito de Palmeira dos Índios, município a 136 quilômetros de Maceió, também mostrou preocupação com a possibilidade de os produtores rurais da cidade perderem as terras. A FUNAI estima que 36 mil hectares devem passar para a posse da etnia indígena Chucuru Cariri. Palmeira dos Índios está à beira de um colapso, porque a cidade que tem uma mini reforma agrária, nós temos mais de 400 proprietários com minifúndios. Nós vamos passar agora a ter um problema que nós não temos na cidade, que é de sem terra. A Constituição estabelece no artigo 231 que terras indígenas são aquelas que já eram ocupadas por índios no ano da promulgação do texto constitucional. Essa norma serviu de base para o Supremo Tribunal Federal determinar a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na última semana, os ministros do Supremo entenderam que o julgamento de 2009 não tem efeito vinculante, ou seja, não deve ser seguido obrigatoriamente por outros magistrados que estejam julgando demarcações de terras indígenas. O governo esperava essa definição para regulamentar a Portaria 303 da Advocacia Geral da União. Publicada em 2012, a portaria determina que as 19 condições impostas pelo Supremo para a demarcação da reserva deveriam direcionar todos os processos demarcatórios. Entre elas, a proibição da ampliação de terra já demarcada. De nada adianta, nós temos uma portaria 303 dizendo que não é possível ampliar reservas indígenas, que não é possível praticar determinados atos e as invasões continuarem a ocorrer. Ninguém aqui é contra os índios, pelo contrário, nós temos que resgatar uma dívida que nós temos com os índios brasileiros. O ponto é dar uma qualidade melhor e dar uma assistência técnica para que eles possam produzir também. O governo federal determinou que o ministro da Justiça deve atuar como mediador nos conflitos entre índios e produtores rurais. No final de novembro, o ministro José Eduardo Cardoso veio à Comissão de Agricultura do Senado para explicar o que pretende fazer nessas situações. Talvez para o ministro da Justiça fosse mais fácil dizer: ponha a polícia para executar uma ordem judicial, seja para tirar os produtores, seja para tirar os índios. Talvez fosse mais cômodo. Mas eu garanto aos senhores que, na medida em que existam interesses legítimos envolvidos, é preferível que nós sigamos ao limite para buscarmos a mediação do que tentarmos efetivamente a afirmação de um lado sobre o outro, independentemente das nossas convicções pessoais. Nós poderemos, desde que exista concordância com o Ministério Público, desde que exista concordância com o juiz e as lideranças dos dois lados, ensejar uma forma de o Estado receber os recursos para poder pagar a indenização. Ou então, em outros casos, nós poderemos utilizar esses recursos para a aquisição de terras e aí fazermos reservas indígenas. Se vocês estão sofrendo pressão para estar acontecendo esse discurso aqui hoje, nós também sabemos fazer pressão, com muito mais força e muito maior. E não estou ameaçando não, senhor ministro. Nós estamos segurando esse povo na base, porque se não fôssemos nós, senadores, a grande maioria aqui, já estava todo mundo na sua porta. Pois estão todos prontos para vir. Não é com arco e flecha, não. E nem com corpo pintado, não. Vão vir com as suas máquinas e com a sua força de trabalho. Não sai daqui enquanto esse problema não for resolvido. Veja agora alguns projetos relacionados com meio ambiente e sustentabilidade aprovados pelas comissões do Senado nos últimos dias.
Jogar fora restos de remédios pode contaminar o solo e a água e intoxicar pessoas e animais. A lei que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos já determina que certos produtos sejam retornados depois do uso ao comerciante ou fabricante. É o caso das pilhas, dos pneus e agrotóxicos, mas os remédios não fazem parte dessa lista. Os senadores da Comissão de Agricultura querem que a mesma regra de devolução ao fornecedor seja aplicada aos restos de medicamentos de uso humano e veterinário. O projeto será encaminhado para análise da Comissão de Meio Ambiente. É preciso que haja uma responsabilidade e corresponsabilidade compartilhada entre aquele que produz o medicamento, os vendedores e os distribuidores e, logicamente, que as pessoas que utilizam. Na Comissão de Meio Ambiente, os senadores aprovaram um projeto que traz benefícios aos pescadores que respeitam o período de defeso, quando a pesca fica proibida, para garantir a reprodução das espécies. O projeto estabelece que o INSS deve contar o período de defeso como tempo de contribuição do segurado para efeito de aposentadoria, desde que ele comprove sua inscrição no Registro Geral da Pesca. Além disso, durante o defeso, o pescador vai receber do governo federal o salário defeso, no valor do piso salarial da categoria, mesmo que exerça outra atividade profissional nesse período. Entre em contato com o Ecosenado pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet. Nosso endereço é www.senado.leg.br/TV. E até o próximo programa.